paz seja convosco. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma oportunidade, quero trazer algo da parte de Deus aos nossos corações. E o tema de hoje é o escudo dos valentes. E nós queremos ler 2 Samuel capítulo 1, verso 21 e 22. 2 Samuel capítulo 1, verso 21 e o verso 22 e 23. Diz assim, ó: Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado no escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícia, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi morto. Amém? Até aqui a palavra de Deus. Queridos, a Bíblia diz que as duas frentes do exército de Israel, uma estava com Saul e a outra estava com Davi. A primeira frente do exército de Israel, vamos dizer assim, vamos mencionar assim, estava com Saul lutando contra os filisteus. E a Bíblia menciona que a batalha ela foi renhida, a batalha ela foi dura, a batalha ela foi sofrida para Israel. Foi sofrida para Israel. E os filisteus começaram a desbaratar o exército de Israel, matando vários soldados. Matando vários soldados do exército de Israel. E aí a Bíblia diz que eles mataram Jonatas, a flechada, e estavam querendo alcançar já Saul. Saul já muito debilitado, já muito cansado, ao ponto de ser morto, percebendo que não havia mais saída, percebendo que não havia mais como escapar da mão dos seus inimigos, porque Jonatas já estava morto, os outros dois filhos já estavam mortos de Saul, vários soldados já tinham perdido a sua vida nessa batalha, nessa guerra. Foi uma guerra muito forte, foi muito prejudicial para Israel. E a Bíblia diz que os filisteus eles avistaram Saul e seguiram para matá-lo. E Saul ficou numa encruzilhada, Saul ficou numa situação difícil ali naquele monte. E percebeu que não havia mais como escapar, percebeu que não havia mais chance dele sobreviver. Ele toma uma atitude drástica. Ele pede para o seu escudeiro transpassar ele na espada. O seu escudeiro, como tinha muito temor mesmo, a Bíblia diz que ele se recusou a estender as mãos contra o rei, o ungido do Senhor, o rei Saul. E como Saul se viu aí apertado, se viu nesse dilema, nessa encruzilhada, ele se lança sobre a sua espada, e morre, porque Saul não desejava ser morto pelos filisteus, Saul não desejava ser morto por aqueles incircuncisos, aquela expressão que eles usavam naquele período. E aí o seu escudeiro, vendo isso que Saul tinha feito,
também se lança sobre a sua espada e os dois são mortos ali naquele monte. E a Bíblia diz que no outro dia, no dia seguinte, os filisteus passaram revista para recolher os mortos. E aí a Bíblia diz que no Monte Gilboa eles encontraram Jonatas, encontraram Saul, encontraram mais os 3 filhos de Saul. A Bíblia diz que os filisteus pegaram o corpo de Saul, de Jonatas, cortaram a cabeça e penduraram numa estaca de frente de uma de suas cidades. Tá? E aí aconteceu o seguinte. Os moradores de Jabes de Gileade, ficaram sabendo que os filisteus tinham feito a Saul. E a Bíblia diz que todos os homens valorosos de Jabes de Gileade se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Seã. E vindo a Jabes, os queimaram, e tomaram os seus ossos, os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Uma atitude nobre dos moradores de Jabes de Gileade para com Saul, tiraram eles daquele muro, daquela situação e levaram para Jabes e enterraram ali Saul e os seus 3 filhos. Amém? E em outro lugar, em outra parte, Davi, a Bíblia diz que ele está guerreando contra os amalequitas. E Davi obtivera êxito contra os amalequitas, na guerra contra os amalequitas. Tá? A Bíblia diz que Davi derrotou os amalequitas. E a Bíblia diz que ele ficou 2 dias em Ziglag. Ao 3º dia apareceu um homem no meio do arraial. Veio do arraial de Saul um homem e foi até onde Davi estava. Chegando, Davi se lançou no chão e se inclinou. E esse homem, ele começa a relatar como tinha sido a guerra. Ele relata que Saul tinha sido morto, que a guerra foi difícil, que ele escapou. E a Bíblia diz que ele matou Saul. Ele pronuncia para Davi: olha, eu matei Saul, eu sou amalequita, eu matei Saul. E na verdade ele estava mentindo, ele na verdade achava que com essa informação pudesse receber algum crédito de Davi. E quando Davi recebe a notícia da morte de Saul, do seu rei e do seu melhor amigo, ele fica triste, como qualquer um de nós ficamos quando perdemos alguém importante, alguém que a gente ama. Davi, ele lamenta profundamente a morte do seu rei e do seu melhor amigo. Ele fica numa profunda tristeza diante dos acontecidos, diante da
situação. Tá? Então, no capítulo 1, a partir do verso 19, capítulo 1, ao verso 19, a gente tem aí o pranto de Saul, o pranto de Davi por Saul e Jonatas. É como se Davi tivesse reunido um coral. Na verdade, ele reuniu um coro, que é um coral, e ele fez essa lamentação, e ele diz algo importante no versículo 19. Olha o que Davi diz no versículo 19. Segunda Samuel, versículo 17. Davi pranteou Saul e seu filho Jonatã com esta lamentação, e ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco que está escrito no livro dos justos. Amém? O hino do arco. O hino do arco, queridos, é uma canção, é uma poesia, em forma de lamento, em forma de tristeza, em forma de lamentação. É como se Davi estivesse fazendo o culto fúnebre de Saul e de Jonatas, e ele reúne um coro. Por quê? Porque esse texto aí é uma das mais belas e comoventes canções, poesias ou cantos que jamais se escreveram, plena de generosidade para com Saul, que tão amargamente fizera sofrer Davi. Os sofrimentos de Davi são esquecidos, enquanto seu ardente amor e sua profunda tristeza por seu rei e por seu melhor amigo são expressados. Nenhuma palavra áspera ou vingativa de exultação pela morte do seu maior inimigo, Saul, foi proferida. O cântico é sobre o poderoso guerreiro, o ungido do Senhor, a alegria de seu povo e o pai de seu melhor amigo. Por isso que Davi ele dá o nome de o hino do arco, para que se ensinasse aos filhos de Judá em memória, aos guerreiros, aos líderes, que fossem mortos em batalhas, mas publicasse isso em memória dos poderosos, os valentes da casa de Israel. Então, quando se fala de arco, ele está falando de concerto, pode simbolizar concerto. Quando se fala de arco, pode simbolizar poder. Quando se fala de arco, pode simbolizar amizade. Quando se fala de arco, pode simbolizar glória. É por isso que o texto diz assim: a sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes, como caíram os valentes. E o desejo de Davi com essa canção era que esse fato
não fosse divulgado entre os filisteus. Não fosse divulgado entre os filisteus, mas foi impossível, porque eles já tinham divulgado. Porque as mulheres filisteias, elas saíam em danças pelas ruas, elas saíam dançando, se gloriando, festejando aos seus deuses pagãos. Então, isso é um canto, isso é um poema lírico que tem como conteúdo sua principal característica temas como a tristeza e a melancolia. Quem é que tem coragem de você festejar, de você se alegrar com a morte de pessoas que tanto te prejudicaram, tanto te fizeram mal? É por isso que nós temos que aprender muita coisa com Davi com relação a esse texto. Isso é um texto poético. Isso é um texto poético, isso é uma poesia linda que jamais foi feita em Israel. E nós temos que aprender muito com Davi com relação a esses acontecimentos. Sentimentos despertados pela morte, de singular beleza, que se divide em 3 estrofes, 19 a 24, de 25 a 26 e 27, sendo que esta última é um paralelo do verso 19. Cada instância é seguida pelo coro, é seguida pelo coral, pelas vozes que cantam como caíram os valentes, como caem os valentes, os poderosos. O versículo 20 expressa a súplica, o 21 imprecação, o 22 e 23 elogio, o 24 gratidão, 25 e 26 faz uma referência à memória e ao amor de Jonatas. Todos nós sabemos que Jonatas e Davi tinham uma aliança. Todos nós sabemos que Davi e Jonatas tinham uma aliança, amizade muito profunda, mas uma amizade muito verdadeira. Jonatas reconhecia que Davi seria o próximo rei de Israel. Jonatas reconhecia que através do reinado de Davi, quando Davi fosse rei, o reinado seria um reino abençoado, seria um reinado próspero, porque Davi era um ungido de Deus. Então, Jonatas reconhecia a mão de Deus sobre Davi. Jonatas reconhecia a mão de Deus sobre Davi. Jonatas sabia de todas as injustiças que Saul tinha feito para com Davi. Mas nós temos visto aí o que Davi ele proporcionou, o que Davi fez, homenageou o seu maior inimigo e homenageou o seu melhor amigo. Amém? Saul já tinha sido rejeitado por Deus. Saul já tinha sido rejeitado por Deus, mas Deus continuou dando oportunidade para Saul se arrepender. Deus continuou dando as oportunidades para Saul se arrepender. Porque a pior coisa que existe na vida do ser humano é ele achar que é o dono da verdade, que sabe tudo. Ele achar que ele não precisa ouvir ninguém, ele achar que ele pode andar pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios pensamentos. Ser teimoso, ser obstinado, não ouvir ninguém. Porque existe alguém que quer corrigir os nossos erros
que não seja Deus. Nós já falamos isso aqui na mensagem anterior. Que Deus quer nos corrigir os nossos erros, para que possamos trilhar um caminho de vitória, um caminho de bênção, de conquista, não andarmos pelos nossos próprios caminhos, não seguirmos os nossos próprios pensamentos, a nossa própria vontade. Deus quer nos abençoar. Deus quer abençoar as nossas vidas de uma maneira poderosa, tremenda, não como Saul perdeu a sua vida sendo desobediente, começando bem e terminando mal. Não, Deus quer que a gente comece bem e termine bem. Na presença de Deus, na presença do Senhor. É uma morte tão vergonhosa, uma situação tão deprimente que Saul passou, uma situação tão difícil de se imaginar, de passar pela cabeça de alguém, de passado daquilo que Saul passou, que Jonas passou. Por quê? Porque quando a pessoa erra, ela não erra sozinho, ela leva quem está perto dela, quem está próximo dela. Não vai sozinho. E Deus quer nos abençoar. Deus quer abençoar as nossas vidas. Não que a gente possa viver no erro, possa viver na obstinação, possa viver na teimosia. Não, mas para que a gente possa ter a nossa vida centrada na obediência da palavra de Deus. Para que a gente conserte os erros e tenha uma vida abençoada, tenha uma vida sossegada com Deus. Isso que Deus quer. É isso que o Senhor Jesus quer. Nos abençoar de uma maneira poderosa e tremenda. Em nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Queridos, fica com Deus e até a próxima oportunidade. No nome do Senhor Jesus. Amém? Paz seja convosco.